Tudo bem com vocês? Eu vou fazer um manifesto a respeito das redes sociais, a respeito do que tem acontecido ultimamente. Porque as pessoas, elas estão retrocedendo, né? E é um retrocesso não tecnológico exatamente, mas psíquico. Durante muito tempo, acreditou-se que a tecnologia seria usada de forma equilibrada, racional, salutar, mas isso não vem acontecendo, né? O uso deixou de ser uma ferramenta e passou a ser exercido ininterrupto e sem freios por muitas pessoas. Criou-se uma dependência, na verdade, perigosa para as pessoas, tá? Um medo constante de estar perdendo alguma coisa, uma necessidade contínua. Na verdade, isso não é evolução, gente. As pessoas, é como se elas consultassem médico pela internet. O problema é que isso ainda não é amplamente reconhecido como um problema, porque é socialmente aceito. E tudo que é socialmente aceito não é visto como problema. Hoje, quem enxerga são os profissionais que tratam. E há um dado que é revelador. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá no Vale do Silício, onde estão os maiores, as maiores empresas de tecnologia, as escolas mais disputadas por esses executivos são chamadas de Technology Schools, ou schools, né? Eles desencorajam as crianças, ou seja, os filhos deles são proibidos de usar as redes sociais. Veja só que coisa. Eles não usam as telas nessas escolas e muitas vezes nem nas casas deles até os 8 anos de idade. Veja, isso não é ingenuidade. É um sinal de quem está na linha de frente dessas grandes empresas já perceberam algo que ainda não chegou para a população em geral. Nós não estamos assistindo à formação de um enorme abismo, gente. Jovens que não saem mais de casa, tem pessoas que defecam na cueca, na calcinha, porque ficam 50 horas jogando. Eles não constroem uma experiência, não desenvolvem autonomia. A literatura já começa a nomear esse fenômeno. Isso é muito perigoso. Sujeitos sem projetos, sem vivência, sem mundo. Eu tive uma experiência com um paciente a respeito disso. Essas pessoas estarão com 30 anos de que forma? Eles não estão preparados para nada. Eles ficam na frente, eles ficam trancados em um quarto. Vocês já perceberam que tem pessoas que postam a comida que comem, o lanche que tomam? As pessoas não vivem mais sem rede social. Elas fazem aqueles selfies o tempo todo de tudo que fazem. É como se houvesse uma cooptação social, existencial. Muitas vezes é involuntário. Pais bem intencionados oferecem a tecnologia para esses filhos, que passam aparelhos antigos e normalizam o excesso. Muitas vezes até por falta de tempo, eu entendo, mas isso está sendo um risco enorme. Crianças com 3 anos usando. E os relatos que chegam aos serviços clínicos são chocantes. Já aconteceu antes. Vocês se lembram da indústria do tabaco? Eu não sei se vocês acompanham, vocês provavelmente são pessoas jovens, mas a indústria do... Eu sou fumante, inclusive. Eu sou uma dessas dependentes, né? Há 25 anos, começou um movimento contra a indústria do tabaco. E, inclusive, o cinema foi um dos grandes eventos, inclusive revelador. Eles lideraram um thriller completo
e foi baseado numa história real, né? Porque um ex-diretor de uma dessas indústrias de tabaco, ele fez uma denúncia. Eles sabiam da dependência da nicotina e nunca falaram. Nunca falaram. Faz 25 anos que isso aconteceu. Esse thriller, ele foi baseado, na verdade, o filme se chama O Informante. É excelente esse filme, gente. Foi com Al Pacino e Russell Crowe, né? Eles tentaram esconder esse problema, ele foi retratado no cinema, e foi quando a narrativa começou a mudar. Gente, eles foram perseguidos, o thriller é excelente, tá? Excelente. Primeiro vem a negação, depois o incômodo e muito mais tarde a coisa começa. Eles foram responsabilizados, tá? Inclusive pessoas com câncer, eles tiveram que pagar essas pessoas, tá? Então, existe uma frase da pesquisadora Sheryl Turkle que resume tudo. A tecnologia, ela entra na vida das pessoas quando relações humanas não ocupam o seu devido lugar, tá? Quando há vínculo, quando há presença, quando há limites, a tecnologia pode ser apenas uma ferramenta. Quando há falta, quando vira refúgio, quando o refúgio é demais, então os relacionamentos, as coisas elas vão enfraquecendo. Vocês percebem? Então, assim, vamos prestar atenção aonde que está faltando as coisas dos relacionamentos, né? Porque a tecnologia ela não pode substituir as relações humanas. A televisão não pode também substituir. Nós temos capacidade de pensar, de elaborar e de sustentar uma vida real, né? Então isso é um alerta para os pais, é um alerta para as famílias. Nós não podemos normalizar isso. Isso é muito sério. É muito sério. Fora que as redes sociais, existem muitos lobos que estão por trás desses jogos e de tudo mais. Não pode ser normalizado. É muito sério, tá? Fica aqui a minha dica de hoje, gente. Uma boa tarde a todos.